Então, meus irmãos, 1 Pedro 4, do verso 1 ao verso 11, que diz o seguinte: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, mais uma vez nos depositando diante do Senhor. Pai, fala conosco, Jesus. Que os nossos ouvidos estejam destampados, o nosso coração seja terra boa, para receber a Tua boa e viva palavra. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta igreja em uma série de mensagens que nós chamamos de Enquanto Aguardamos, que temos refletido a respeito da carta do apóstolo Pedro, direcionada às igrejas que estavam espalhadas pelas províncias da Ásia Menor no período do Império Romano. Haviam diversas cidades, diversos municípios espalhados por toda a região da Turquia, como nós conhecemos hoje, e onde nestas cidades, que eram províncias do Império Romano, haviam cristãos. Haviam pessoas que haviam se convertido à fé em Jesus. Haviam estado agora diante do Senhor, do cuidado da igreja local, das igrejas que surgiram nessas comunidades, e também do cuidado apostólico. O apóstolo Pedro escreve uma carta direcionada a estas igrejas. Era costume, meus irmãos, que no primeiro século, quando um apóstolo ou um líder direcionava uma carta a uma igreja, esta carta era lida publicamente diante da igreja, assim como nós estamos a lendo aqui nesse momento. E após essa leitura, esta carta era enviada a outras igrejas. Assim, todas as igrejas da região poderiam receber as orientações vindas daqueles que estavam liderando a igreja de Jesus, no caso aqui os apóstolos. E Pedro escreve essa carta com um intuito muito interessante e muito importante para nós. Pedro escreve essa carta dizendo àqueles que ele chama em sua carta de forasteiros e peregrinos, ou seja, cada um de nós aqui, como aqueles que estão viajando pelo tempo e pela história, vivendo em um mundo que não é o deles. Lembrem-se, os cristãos estão vivendo neste mundo, mas não pertencem a este mundo. Por isso Pedro nos chama peregrinos e forasteiros. E nesse sentido ele escreve essa carta, dando boas recomendações. Pedro já em sua velhice, recomendando a estes irmãos para que eles pudessem permanecer na fé, para que eles pudessem guardar a sua fé, viver uma vida mesmo diante das circunstâncias difíceis que eles enfrentariam, viver uma vida aguardando o retorno do nosso Senhor. Lembre-se, a igreja aguarda com grande expectativa o retorno de Jesus e a instauração completa do reino de Deus. Por isso, Pedro está orientando esses irmãos para que eles possam viver uma boa vida enquanto aguardam. Por isso, nesse momento, nós percebemos uma coisa interessante e eu quero chamar a sua atenção.
quando nós lemos o texto que lemos aqui, esses versos do verso 1 ao verso 11, Pedro continua falando algo que ele já estava falando nos capítulos anteriores, tendo em mente aqui o exemplo pelo qual ele está movendo aqueles irmãos a caminharem. E o exemplo é o sofrimento de Jesus. Lembre-se, você, que Jesus sofreu injustamente por conta de cada um de nós. Jesus entregou a sua vida por injustos, o justo no lugar dos injustos. Jesus padeceu sobre homens ímpios, de maneira pela qual nós podemos olhar para a sua vida e para o seu sofrimento e entender que ali Deus estava nos amando. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, que Jesus Cristo foi entregue por amor a nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nesse sentido, claro, tendo em mente o exemplo de Jesus, o seu sofrimento, a sua entrega total, a sua determinação, meus irmãos. Jesus foi resolutamente, durante toda a sua vida, caminhando em direção à cruz do Calvário. Nada desviou Jesus do seu intento. Nada desviou Jesus da vontade do Pai, de fazer a vontade do Pai e se apresentar como sacrifício vivo. Nesse sentido, Pedro está utilizando este exemplo do sofrimento de Jesus para orientar esses irmãos a respeito das coisas da vida. E eu quero chamar a sua atenção para mais uma coisa. A vida cristã não é uma vida fácil. E pensando aqui também nesses irmãos que acabaram de entrar para a comunidade do povo de Deus através do batismo. Meus irmãos, a vida cristã não é uma vida de facilidades. O evangelho, de maneira nenhuma, é um evangelho de coisas facilmente ganhadas, de realidades que podem ser facilmente adquiridas. O evangelho é um lugar de desconforto. Desconforto. Um dos principais pontos do evangelho é justamente o que é mais desprezado nos dias em que vivemos, que é o sofrimento. As pessoas geralmente não gostam de falar sobre sofrimento. As pessoas não gostam de pensar sobre o sofrimento. Mas o evangelho é sobre o sofrimento. O evangelho nasce com Jesus se entregando e sofrendo em favor dos seus. E ele disse: se me perseguiram, perseguirão vocês também. Jesus disse mais. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, um ato claro de abraçar o sofrimento. Como pode que nos dias em que vivemos, as igrejas se entregaram a um evangelho de facilidades, a um evangelho de materialização dos sonhos possíveis? Ora, Deus não nos prometeu absolutamente nada, irmãos, a não ser a sua salvação graciosa derramada sobre nós por meio do sacrifício de Jesus. Embora nós desejemos uma vida de facilidades, embora ansiamos aqui uma vida de tranquilidade, algo bom, viver dias tranquilos, viver dias agradáveis com os nossos amigos e familiares, saiba de uma coisa: Deus não nos prometeu absolutamente nada disso. O que Deus nos prometeu é a nossa salvação em Jesus Cristo. Ainda que enquanto estejamos vivendo nesta terra, passemos por todo tipo de sofrimento. Não é isso que o apóstolo Tiago vai dizer? Tende por motivo de muita alegria, porque vocês passam por diversas provações, por diversos tipos de sofrimento. Ora, e a caminhada cristã é exatamente esse lugar do desconforto e do sofrimento. Pense, ao mesmo tempo que vivemos essa realidade, também vemos um outro ponto, uma outra perspectiva de privilégios. Nós somos chamados por Deus para desfrutar do privilégio do seu amor, mas ao mesmo tempo somos desafiados a resistir às forças que tentam nos afastar de Deus, ou seja, a desconforto. Nós somos privilegiados em termos uma comunidade para chamarmos de irmãos e amigos, mas somos desafiados a lidar com as diferenças que temos entre nós. Então existe desconforto. Somos privilegiados por termos acesso ao Senhor Deus de maneira pessoal, mas nós somos desafiados e levados ao extremo desconforto, a termos que viver em extrema obediência à sua palavra. Duvide daquele que diz que obedecer a Deus não é algo difícil. Nós somos chamados para sermos o povo que sofre, mas se alegra pelo sofrimento.
Eis o seu desafio. Eis o meu desafio. Seria muito fácil, muito belo, muito lindo eu pintar uma nova realidade para vocês, meus irmãos que se batizaram aqui. Que eu dissesse para vocês que a partir de hoje os seus problemas acabaram. Eu vou falar a realidade agora, que as pessoas não gostam de falar. Os seus problemas serão triplicados. Vocês enfrentarão desafios. Vocês serão desencorajados por muitos. E isso vale também para nós que estamos mais maduros na fé. Ou talvez para você que está nos visitando e nem sabe muito bem do que estamos falando aqui. Eu estou dizendo a você que o chamado de Jesus para segui-lo é um chamado de desconforto. É um chamado de abraçar a cruz. Mas eu quero dizer o seguinte: graças a Deus, pelo sofrimento que passamos em Jesus Cristo, por essa mistura de emoções, por essa mistura de realidades de desconforto e privilégio que vivemos. Por quê, meus irmãos? Porque estamos sendo lapidados, transformados. O nosso coração está sendo moldado para que seja um coração semelhante ao de Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus que talvez você esteja buscando ao redor da sua vida? A vontade de Deus é para que você seja parecido com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso. E ele diz ainda mais em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que por conta dessa vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa coisas boas e coisas ruins, porque a fidelidade de Deus é para formar o coração do seu povo, semelhante ao coração de Cristo Jesus. Ora, diante desse ponto, diante desse contexto de desconforto e de privilégios, desse mix de emoções que a gente vive na fé cristã, na nossa jornada de amadurecimento, o apóstolo Pedro, neste texto que lemos, dá 3 orientações, pelo menos, que eu pude destacar aqui a respeito desta lida com o desconforto. E nesse sentido, nós encontramos o primeiro alerta, o primeiro chamado, o primeiro desafio que Pedro coloca diante dos irmãos, que se encontra do verso 1 ao verso 3 que lemos aí. Vamos ler mais uma vez. Pedro diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras e orgias, embriaguez e indetestáveis idolatrias. O ponto-chave aqui, meus irmãos, é o que Pedro vai dizer o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne. O ponto central, então, como eu havia dito, é exatamente a pessoa de Jesus e o seu sofrimento na carne. E aqui eu quero chamar a sua atenção e destacar algo importante. Embora a gente esteja acostumado com a linguagem que o apóstolo Paulo vai utilizar na sua maioria das cartas, quando se refere à expressão na carne, como se referindo à natureza pecaminosa, talvez você já tenha associado a esse termo, essa estrutura. Nesse sentido, Pedro está usando o mesmo termo, mas se referindo a uma outra coisa. Quando Pedro está dizendo aqui que Jesus sofreu na carne, ele está dizendo no corpo. Então, leia na carne como sendo no corpo, nessa realidade, nesta vida que vivemos. Logo, o ponto que Pedro está destacando aqui é o exemplo perfeito da humanidade vivida por Jesus. Jesus, enquanto homem, perfeitamente homem, sofreu em sua vida. E é interessante que esse mesmo conceito que Pedro vai abordar aqui, ele vai dizer o seguinte: armem-se do mesmo modo de pensar, do mesmo pensamento, da mesma ação. E ele usa uma expressão bélica, né? Armem-se, estejam armados, empunhem armas. E qual é a arma que Pedro está orientando aos irmãos a se munirem dela? É exatamente a determinação. A palavra aqui no grego, meus irmãos, é uma palavra difícil de traduzir para o português, mas ela significa determinação, vontade, ação, obediência, mentalidade. Tudo isso junto. Ou seja, quando Pedro está dizendo aqui que vocês devem se armar do mesmo sentimento, da mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus, lembre-se aí do apóstolo Paulo falando algo semelhante em Filipenses no capítulo 2. Pedro está dizendo o seguinte: vocês precisam ser munidos com a única arma possível para que nós possamos viver uma vida
de entrega, assim como Jesus viveu. Lembre-se, Jesus sofreu absolutamente tudo por obediência ao Pai. Se lembre que em toda a sua jornada, Jesus não pensa em si mesmo, mas pensa em fazer a vontade do Pai. Enquanto as pessoas queriam que ele comesse, ele vai dizer o quê? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto as pessoas queriam que ele parasse, ele diz, não há nenhum outro caminho senão fazer a vontade do meu Pai. Enquanto as pessoas questionavam as obras e as falas de Jesus, ele disse, o que eu falo e faço, eu vi meu Pai fazer. Ou seja, toda a história e vida terrena de Jesus apontam para a realidade da vontade do Pai. O que Cristo está fazendo aqui, senão obedecendo, se sujeitando ao Pai? E isso não significa de nenhuma forma, meus irmãos, que Cristo é diferente em sua natureza do Pai. Lembre-se, nós estamos tratando aqui de um Deus trino. Entretanto, na sua humanidade, para ensinar a nós, que estamos aqui após Jesus, a como vivermos uma vida de total devoção a Deus, Cristo foi o exemplo perfeito. Por isso, Cristo se sujeita ao Pai, assim como nós somos chamados a nos sujeitar à vontade do Pai. Nesse sentido, o ponto que Pedro destaca aqui é que nós devemos nos armar dessa mesma consciência. O seu desejo não importa. A sua vontade não importa. O que importa é fazer a vontade do Pai, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nesse sentido, nós somos desafiados a imitar a Cristo. E o processo de imitar a Cristo será penoso, meus irmãos. Poderia pintar aqui uma facilidade para você. Eu poderia dizer que a vida seria um mar de rosas, mas o processo de imitar e seguir a Jesus é um processo doloroso. Nós deveremos suportar todos os sofrimentos advindos desse estilo de vida, entendendo e nos munindo da mesma mentalidade, das mesmas ações, da mesma obediência que Cristo Jesus também teve. Ora, se Pedro nos diz que nós devemos nos armar com essa forma, com essa cultura, isso é possível a nós. Isso é possível àqueles que foram trazidos à vida, àqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus. Aqueles que estão vivendo uma vida de impiedade distante de Deus, a eles não cabe nada senão a morte. Mas aqueles que foram chamados à vida, estes foram chamados e são desafiados a viverem uma vida de desconforto, em obediência e determinação ao Pai, à vontade de Deus. Nós não vivemos mais segundo a nossa natureza, meus irmãos. E Pedro continua dizendo sobre isso. E ele vai dizer aqui o seguinte, quando ele diz que este Jesus que sofreu na carne, que nós devemos nos armar do mesmo modo de pensar, do mesmo pensamento, da mesma determinação. Ele sofreu na carne e rompeu com o pecado. É o que o verso 1 termina dizendo. Cristo nos libertou o seu povo do poder do pecado. Nós estávamos escravos da realidade do pecado, meus irmãos. A humanidade que pecou em Adão está escrava das suas vontades pecaminosas e do seu desejo de se afastar continuamente de Deus. O que o homem faz diante de um Deus santo é fugir, é se esconder. É o que Adão fez, é o que nós fazemos. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós fugimos. Nós fugimos da igreja, nós fugimos dos irmãos, nós fugimos das pessoas que poderiam nos confrontar e nos apontar um caminho que nos leva até Deus, que é Cristo. Esse é o status do homem distante de Deus. Entretanto, o nosso chamado agora, para aqueles que desfrutam de uma nova mentalidade em Cristo, para aqueles que foram chamados para a vida, aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus, aqueles que nasceram de novo, eles são chamados para viverem uma vida longe, libertos do poder do pecado. E é exatamente sobre isso, meus irmãos, o primeiro tipo de sofrimento que se destaca diante de nós, o sofrimento na batalha pela santificação. Quero dizer a vocês o seguinte, o processo de santificação é árduo, é um processo doloroso. Abrir mão das nossas próprias vontades por amor a Jesus, isso vai custar de você absolutamente tudo. E é por conta dessas palavras duras
é que muitas pessoas que seguiram a Jesus deixaram de segui-lo. Quando Jesus vê uma numerosa multidão que ele não conseguia contar, isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 14. Quando ele vê essa numerosa multidão de pessoas, ele vai dizer o seguinte: aquele que não amar mais a mim do que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos ou filhas, não é digno de ser meu discípulo. Daí muitas pessoas o abandonam. Porque o amor que nós temos talvez pelos outros, e amores que são considerados bons, é ótimo amar a família, é ótimo amar os amigos, mas nenhum amor pode ser colocado em comparação com o amor que Cristo exige de nós. Diante disso, muitos o abandonaram. Depois ele vai dizer o seguinte: se você vai para uma batalha, se um rei vai para uma batalha e não calcula quantos homens precisa para vencer um exército, ou se você começa a construir e empreender, fazer uma edificação, mas não calcula os custos, você vai falhar. Isso vai te trazer vergonha e desonra. Por isso, calcule o custo real do discipulado de seguir a Cristo. E ele vai dizer: aquele que não negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Logo, as multidões foram se reduzindo. As pessoas foram abandonando, porque dura é essa palavra. E, meus irmãos, de fato, dura é esta palavra, mas esta palavra é a palavra da verdade. Cristo nos libertou do poder do pecado, tendo Cristo recebido todo o nosso pecado em seu próprio corpo, morrido na cruz de uma maneira substitutiva. É exatamente sobre isso que Pedro está dizendo aqui, recebendo e rompendo com o pecado no corpo. O nosso chamado agora é sermos verdadeiramente livres do poder do pecado. Por isso, meu irmão, você precisa se atentar ao que Pedro vai dizer aqui. No passado, ele diz: vocês estavam acostumados a viver daquela maneira, viverem uma vida de devassidão, viverem uma vida de entrega às suas paixões, é o que ele vai dizer a partir do verso 2. Cristo morreu para que nós pudéssemos viver uma vida de liberdade, de não escravidão com as nossas próprias vontades. O seu chamado, meu irmão, para a santificação, é um chamado para que você abra mão das suas próprias vontades. E isso vai doer. Isso vai ser doloroso. Haverá uma batalha. Haverá aqui lágrimas, sangue. Haverá joelhos dobrados ao chão, clamor diante de Deus, pedindo para que o Senhor nos livre de tais coisas. Mas a verdade é que Deus nos dá cargas que nós devemos suportar. E Deus mesmo é aquele que efetua em nós o processo de santificação. Isso é belo. Você não está sozinho, não é o seu esforço, mas é a sua resposta diante do Espírito de Deus que está agindo em nós. Saiba disso, Ele mesmo disse que a boa obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para terminar. Logo, se nós estamos na batalha árdua pelo sofrimento, na santificação, saibamos que Cristo mesmo, o nosso Senhor, é aquele que garante que no final seremos apresentados diante dEle santos. Seremos apresentados como uma igreja sem mácula. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. Entretanto, diante do momento, do tempo que nos resta na carne, nesta vida humana, nós precisamos renunciar às nossas paixões, renunciar aos desejos iníquos, renunciar a tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E esse é o nosso desafio, meus irmãos, e você então é bem-vindo a se juntar ao clube daqueles que estão sendo desafiados dia após dia. Isso vai de mim a todos vocês. Não há nenhum de nós aqui que se coloca num pedestal de santidade. Na verdade, todos nós estamos sendo lapidados, quebrados, refeitos. E isso tudo vai durar a nossa vida inteira. E Deus vai usar todas as coisas para que nós sejamos de fato transformados. Mas esta vida de sofrimento, diante da santificação, de fato é uma batalha. E se lembre, o pastor Cristiano trouxe isso na semana passada, eu quero lembrar a você. Esta batalha por santificação, não pense que é feita só por agentes humanos. Não pense que o que está em jogo aqui são realidades puramente humanas, da devassidão do coração do homem que já é suficientemente mau. O nosso coração é maldoso, meus irmãos. O nosso coração é inclinado completamente à maldade. De maneira que se nós dessemos vazões aos nossos desejos, nós não teríamos condições de perceber quão mal nós somos, quão terríveis nós somos. Mas Deus nos mostra isso a partir da sua palavra.
Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos conhecendo as profundezas do nosso coração. Deus vai trazendo à tona tudo aquilo que está dentro, para que nós sejamos lapidados. Mas não se esqueça, Satanás e os seus anjos estão nas tentativas, buscando tragar aqueles que estão fracos, aqueles que estão rodeando sozinhos, aqueles que não estão inclinados para a santificação, aqueles que não estão batalhando. Saibam que esta é uma realidade real e presente diante de nós. Existe sim, meus irmãos, uma batalha espiritual em um certo nível. Não pensem que a santificação acontece diante de Deus com armas humanas, com o seu próprio esforço. As armas que nós temos são armas espirituais. Por isso a gente precisa se cingir do Evangelho. Por isso Pedro chama, armem-se com o mesmo pensamento que Cristo Jesus também teve. Armem-se com a mesma determinação, com a mesma obediência, com a vontade inclinada para o Pai. Se você é santo agora, se você está sendo santificado por Deus, se você foi salvo, você agora pode inclinar a sua vontade com o auxílio do Espírito Santo para Deus e ser santificado dia a dia. E esse processo vai durar a sua vida inteira, mas será sim um processo de muito desconforto. O chamado, meus irmãos, para aplicarmos esse texto, é que nós possamos perceber que a vida do crente, do verdadeiro crente, é uma vida de santificação e batalha fervorosa contra o pecado. Chegou o tempo, e Deus está te dando a oportunidade hoje, meu irmão, de você abandonar as velhas práticas, de você não mais se render a estas realidades que vocês costumavam viver no passado, utilizando o que o apóstolo Pedro está chamando aqui. Abandonem os seus pecados. Lutem contra a maldade do coração de vocês. Se armem com o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Mas abandonem uma vida de pecado. O chamado de Deus para nós hoje é para a obediência fiel e devota à palavra de Deus. Todos nós estamos experimentando o desconforto dessa batalha aqui. Estamos sendo levados aos nossos limites, mas você não está sozinho. Você não está sozinho, o Espírito de Deus está com você, e mais, você tem uma comunidade daqueles que estão sendo aperfeiçoados. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Estamos sendo transformados. Eu quero te desafiar o seguinte, procure ajuda. Peça ajuda ao seu irmão. Compartilhe o seu coração com o irmão. Peça ajuda em oração. Dobre os seus joelhos. Comece a de fato buscar ao Senhor e se santificar. Porque é tempo de nos santificarmos, meus irmãos. Os dias são maus. Se debruce sobre a Escritura. A palavra de Deus é que nos santifica, que nos transforma. É a palavra de Deus que vai trazendo às claras as maldades que temos em nós. É a palavra de Deus que vai nos direcionando na nossa vontade. É a palavra de Deus que vai mudando as inclinações do nosso coração. Enquanto antes buscávamos a nossa vontade, agora conhecemos a vontade revelada do Pai. Em Cristo Jesus e na sua palavra. Portanto, se dedique na leitura das Escrituras. Se dedique a partir da vida de piedade, de devoção à palavra de Deus. De devoção em oração. Viva uma vida piedosa, meu irmão. O chamado para nós, hoje, é para sermos piedosos. Piedade significa o seguinte, vivemos uma vida em sacrifício a. Vivemos uma vida inclinada completamente ao Senhor nosso Deus, entregando a Ele absolutamente tudo. Talvez você não tenha percebido e nem mesmo encarado essa batalha até aqui com a responsabilidade que deveria. Mas Deus está despertando a sua mente hoje. Meus amigos, se você vivia uma vida enquanto antes namorados, vivendo uma vida sexual ativa, abandone este pecado. Se você vivia uma vida de mentiras, abandone as mentiras. Se você vive uma vida dentro da sua casa que é completamente diferente da realidade que você demonstra, abandone essa falsa vida. Abandone os seus vícios. Abandone a pornografia. Abandone todos os pecados de estimação que talvez você cultive no seu coração. O chamado de Deus para nós hoje é para que nós vivamos uma vida de santificação, encarando e nos armando com o pensamento que houve também em Cristo Jesus. Você não está sozinho. Conte com os irmãos. Viva uma vida piedosa, coerente com a vocação que você recebeu de Deus. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Estamos aqui para nos ajudar.
para que nós vivamos de fato uma vida de lamento por nossos pecados, mas sabendo que o Senhor e a sua graça agem sobre nós, nos restaurando, nos restabelecendo, nos limpando dia a dia, e viva cada dia de uma vez. De cada dia, meus irmãos, vai ser um dia de batalha para você, mas viva este dia diante do Senhor. O apóstolo Tiago vai dizer o seguinte na sua carta, no capítulo 4, de onde procedem as guerras e as brigas entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito entre vocês? O motivo pelo qual nós vivemos é uma vida de desavenças, onde as pessoas se odeiam e brigam constantemente entre elas, é porque elas estão degladiando as suas próprias vontades. Tiago vai continuar dizendo: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, e quando pedem não recebem porque pedem mal. Olha isso, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Meus irmãos, há cada vez mais graça sendo derramada no nosso processo de santificação. Creia nisso. Você não está desamparado. Deus está derramando sobre nós a sua graça todos os dias, para que nós possamos realmente ser armados destas armas para vencer estas batalhas. Nós já estamos livres. Nós já desfrutamos de uma vitória que não foi nós que conquistamos, foi Jesus, mas essa vitória já está selada. Meu irmão, viva a sua vida hoje sabendo que você já é de fato um vitorioso, que o pecado não tem mais poder sobre você, que a sua antiga vida não mais manda, que você não mais está inclinado às suas vontades, mas deve se inclinar a Deus. Por isso, o texto continua dizendo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos reconhecer isto. Portanto, sujeitem-se a Deus. Olha isso. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Olha isso. Cheguem-se perto de Deus, e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Olha isso. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Encontremos em Deus, meus irmãos, o alívio que nós precisamos no momento da luta pela santificação. O Senhor está conosco. O apóstolo Paulo vai dizer: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor já nos libertou do poder do pecado, desfrute da sua vida sabendo que você é livre. Você não mais deve servir a outro Senhor que não o Senhor Jesus. Vença os pecados. É hora de realmente travarmos essa batalha de maneira comprometida diante de Deus. O segundo tipo de sofrimento que nós encontramos, meus irmãos, e que o apóstolo Pedro vai destacar aqui, é o sofrimento do julgamento dos homens. E ele diz no verso 4 o seguinte: por isso, aqueles homens, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles é que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, meus irmãos. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Pedro tem em mente, no início do verso 4 que lemos agora, de que as perseguições, que as pressões sociais, que os desafios que os homens vão impor àqueles que estão vivendo uma vida de santificação e dedicação à palavra de Deus, esta batalha que acontece no nível humano, ela vem porque nós não mais estamos nos juntando com aqueles aos quais o dia pertencemos. Existe aqui uma sabedoria muito importante, meus irmãos. Embora nós somos chamados para vivermos de uma maneira transformadora no mundo, embora nós sejamos chamados para, de fato, ocupar realidades da nossa sociedade, você, na sua profissão, foi chamado para ser luz. Você foi chamado para ser testemunha de Jesus onde você está, seja na sua família, seja no seu trabalho,
seja na sua comunidade local, isso é uma verdade. Mas existe aqui uma clareza e um discernimento que precisamos ter. A nossa caminhada com a cultura, a nossa caminhada com a sociedade, ela é estabelecida, mas existe uma linha muito tênue, mas extremamente importante. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles que foram chamados para um novo estilo de vida, segundo a mentalidade de Cristo, jamais poderão viver como já viveram, ou jamais poderão viver como vivem aqueles que não conhecem a Cristo. Isso significa que, de fato, sim, há uma separação, não feita por nós, mas feita por Deus. Há, de fato, uma distinção. O estilo de vida do crente é contracultural, é contrário à realidade que o mundo diz. Embora nós nos esforcemos aqui, e você deve fazer isso, se esforçar para manter o diálogo com aqueles que pensam diferente de você, se esforçar para manter relação com aquelas pessoas que estão distantes do Evangelho, pessoas que abominam o Evangelho, se esforcem para que você seja luz diante deles. Mas saiba de algo muito claro: a nossa forma de viver diante da mentalidade de Cristo não mais é compatível com a realidade que eles pensam. Não mais é compatível com a realidade que eles vivem. Isso significa que nós vamos viver esse estilo de vida contracultural, disruptivo. Muitas vezes, amigos vão nos abandonar, porque dirão: você já não mais faz as coisas que fazia com a gente antes. Infelizmente, esse momento é um momento de tristeza para nós. Mas saiba que você está num caminho que o Senhor mesmo o está conduzindo. Nós precisamos entender também, meus irmãos, porque olha como isso é importante. O apóstolo Pedro está dizendo que, diante desta realidade de vida que abandonou a maldade, que abandonou as velhas práticas, aqueles que estavam lá, que nos conheciam, que aguardavam com que nós fôssemos de volta para aquela realidade, vão começar a nos maldizer. Vão começar a nos rejeitar por conta do estilo de vida que nós adotamos agora. E isso é uma realidade que os crentes de fato vivenciam na sua vida. Nós somos desafiados a viver uma vida diferente da realidade na qual nós vivemos. Mas o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: na verdade, quem terá de prestar contas a Deus são eles. Porque Deus é o juiz de vivos e mortos. Isso fica claro para nós, porque da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, meus irmãos, Noé foi chamado por Deus para construir a arca. Noé foi chamado por Deus para andar na presença dele. Noé foi um homem chamado por Deus para ser íntegro e justo. O seu estilo de vida, o estilo de vida de santificação, o estilo de vida de Noé, de justiça e amabilidade, condenava as práticas dos ímpios. Noé não precisaria falar nenhuma palavra. O simples fato da existência de Noé e a da sua vida de maneira fiel ao Senhor já era em si mesmo uma ofensa àqueles que estavam vivendo na impiedade. Isso significa o seguinte, meus irmãos: a igreja está no mundo porque a igreja no mundo aponta e denuncia os pecados e a maldade do mundo. Saiba disso. E você não precisa falar palavras nenhuma. Você não precisa dirigir a sua palavra para qualquer pessoa que seja. A forma como você vive já é em si mesmo um testemunho para a condenação das práticas que os outros vivem. E isso intensifica ainda mais o juízo vindouro, que é o que Pedro está dizendo. Mas também intensifica a glória vindoura. Sabe por quê, meus irmãos? A cada vez que nós estamos vivendo na sociedade, a cada ano que se aproxima do fim da história, com o retorno do nosso Senhor, como diz a palavra de Deus em Apocalipse: aquele que é santo, que se santifique mais. O ímpio que se suje mais. Isso começará a ficar cada vez mais perceptível diante de Deus, diante das realidades. Porque a nossa vida deve ser, de fato, um testemunho claro do Evangelho de Jesus Cristo. E embora nós não levantemos a nossa voz contra ninguém, embora você não precise dizer absolutamente nada, a sua vida, a sua forma de viver será em si mesma uma ofensa àqueles que vivem uma vida contrária à palavra de Deus. Nós precisamos lidar com esse desconforto, do julgamento dos homens, da condenação dos homens, porque o mundo, a realidade que vive distante do Evangelho, já nos condenou, já condenou o nosso estilo de vida, já nos chamou de retrógrados, já nos condenou a uma vida completamente distante e alheia da sociedade. Entretanto,
os nossos joelhos devem se dobrar em oração, clamando a Deus: misericórdia, Senhor, salve aqueles que não têm dimensão do juízo que há de vir. Aqueles que estão vivendo como desavisados, aqueles que se casam e se dão em casamento como nos dias de Noé, aqueles que não percebem a maldade se multiplicando entre nós, estes serão pegos de surpresa no dia do dilúvio e no dia do juízo. Cristo voltará num piscar de olhos, e quando isso acontecer, pegará muitos de surpresa. E Apocalipse vai dizer algo mais. Ele diz o seguinte: quando Cristo aparecer nos céus, os ímpios dirão: montes caiam sobre nós, pois quem nos livrará da ira de Deus e do Cordeiro? Meus irmãos, esse é um chamado para que nós possamos perceber a iminência do juízo vindouro. E Pedro vai dizer algo aqui que eu preciso explicar a vocês. Ele vai dizer aí que este juiz que há de julgar os vivos e os mortos, para este fim o evangelho foi pregado, no verso 6 ele diz isso, também a mortos, que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? Pedro não está dizendo efetivamente que os mortos ouviram o evangelho, ou podem ouvir o evangelho. Aqueles que morreram, meus irmãos, as escrituras vão dizer que cabe ao homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. Certamente Pedro não está dizendo aqui que os mortos poderiam ter uma segunda chance após a sua morte de ouvir o evangelho. Isso não condiz com o ensino da escritura. Pedro talvez estivesse se referindo a esses mortos como sendo aqueles espiritualmente mortos, pessoas que estão vivendo de maneira espiritualmente morta, mas também isso não faz sentido diante do que Pedro está escrevendo aqui. Entretanto, o ponto de que Pedro está esclarecendo para os irmãos aqui é o julgamento que ele está apontando. Na verdade, ele está dizendo o seguinte: este evangelho que foi proclamado a todos, até mesmo aqueles que morreram, servirá para a condenação ou para a salvação deles, porque todos ouviram o evangelho. Aqui muitos talvez já estavam sendo entregues ao martírio, e aqueles que morreram, porque no primeiro século, meus irmãos, as pessoas não pensavam na morte como nós pensamos hoje. As pessoas achavam o seguinte: morreu, acabou. A morte é o ponto final. Se a gente vive, Deus vai tratar com a gente na nossa vida. Morreu, acabou. Entretanto, para muitas daquelas pessoas que viviam e vendo os cristãos sendo mortos ou sendo entregues à morte, ou morrendo de forma natural, eles pensavam: que diferença há entre os crentes que se abstêm de todos os prazeres e a gente? Todo mundo vai morrer no final, e a morte é o final. Entretanto, Pedro está destacando o seguinte: o evangelho diz o seguinte: Jesus é juiz de vivos e mortos. Isso significa que a morte não é a escapatória para o juízo vindouro. Pedro está declarando exatamente isso. Aqueles que entre nós morreram, encontraram a morte, seja pelo martírio, seja pela perseguição, seja por serem julgados pelos homens, e ele vai descrever exatamente isso, porque foram julgados pelos homens, talvez significando aqui a rejeição, talvez significando aqui o martírio. Ele está dizendo: aqueles que encontraram a morte, saibam que eles ouviram o evangelho, e a morte não pode apagar os efeitos do evangelho na vida dos crentes. Isso significa que a morte não tem poder nenhum. Cristo venceu a morte. Logo, embora ainda encontremos a morte, embora ainda os crentes possam viver uma vida piedosa, mas encontrar uma morte terrível, saiba que a morte não pode apagar os efeitos do evangelho. Isso também fica claro que a morte não pode livrar aqueles que morreram do juízo vindouro e do justo juiz, aquele que é juiz de vivos e mortos. Essa é uma advertência aos incrédulos e é um chamado de esperança aos crentes. A morte não é o fim, e nós precisamos continuar crendo, vivendo uma vida de santificação, embora ainda possamos ser julgados pelos homens, embora ainda possamos ser condenados pelo estilo de vida daqueles que vivem de outra maneira. Saiba que o reino de Deus, o juiz, aquele que virá para julgar os vivos e os mortos, trará em suas mãos a sua recompensa. É o que Deus diz a Daniel, no final do livro de Daniel. Ele diz assim: Daniel, quanto a você, pode morrer e descansar, e em breve você retornará e terá em suas mãos a grande recompensa que te darei. É exatamente assim que o crente vive a sua vida, meus irmãos, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, ou se ainda assim morrermos nesta vida, estamos seguros nas mãos do nosso Redentor. Você que batizou-se hoje, saiba que a sua salvação não está nas suas mãos, está nas mãos daquele que vive eternamente e venceu a morte.
Por isso, não importa o que aconteça, nós estamos seguros nas mãos do nosso Senhor. Por isso, precisamos atender e prestar atenção nestas realidades. E por fim, meus irmãos, o terceiro e último ponto que Pedro vai destacar do sofrimento é que o sofrimento, na verdade, é para a glória de Deus. No fim das contas, o nosso sofrer, as nossas realidades difíceis, são para a glória de Deus. Pedro vai dizer, a partir do verso de número 8, ele diz o seguinte: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre as multidões de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, para todos sempre. Amém. Pedro está destacando aqui agora o seguinte: acima de todas essas coisas, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que é o elo perfeito, que é o amor que recebemos de Deus. Embora saibamos, como Pedro nos alertou no verso 7, que este é o fim, estamos nos últimos dias, estamos vivendo o último período da história, aguardando o retorno de Jesus. Embora isso seja verdade, acima de todas essas realidades, devemos nos lembrar do seguinte ponto: o amor que Deus derramou sobre o seu povo, o amor que Deus manifestou a nós em Cristo Jesus. Esse amor nos leva a uma vida em comunidade, apesar dos sofrimentos que isso nos traz. Como eu disse a vocês, viver em comunidade, meus irmãos, contar com pessoas é algo maravilhoso. Entretanto, nós vamos lidar aqui com pessoas extremamente diferentes de nós. Você é chamado para lidar com desafios que o outro vai apresentar a você, formas diferentes de pensar em muitas realidades, às vezes conflitos que vão surgir por palavras mal entendidas. Isso é comum à vida humana, e nós encontramos isso também na vida em comunidade, na igreja. E Pedro está destacando o seguinte: meus irmãos, acima de todas as coisas, lembrem-se, tenham amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, não é que nós amamos os nossos irmãos e eles estão sendo santificados por conta desse amor, como se fosse o sacrifício expiatório de Jesus. Não. O que ele está dizendo aqui é o que está escrito em Provérbios. Ele está dizendo o seguinte: esse amor que nós temos uns pelos outros é suficiente para relevarmos todo tipo de ofensa que recebemos dos outros. O verdadeiro amor de Deus nos faz tolerar muito os nossos irmãos, nos faz cobrir as multidões das transgressões, nos faz entender que o nosso irmão está sendo santificado por Deus, assim como nós. Nos faz entender que, de fato, nós temos um desafio para a vida em comunidade, ou seja, você, meu amigo, você, meu irmão, é chamado para viver em comunidade, apesar dos desafios que encontrará. Você foi chamado para servir na igreja, você foi chamado para entregar seus dias aqui, não por conta do tratativa que os irmãos terão com você. Saiba que muitos falharão com você, mas se lembre do amor de Deus derramado sobre nós, que faz com que nós olhemos para todas as transgressões cometidas contra nós e pensamos: isso não é nada diante da cruz de Cristo, isso não é nada diante do amor de Deus, isso não é nada diante da realidade que Deus nos deu de amarmos uns aos outros. Se lembra daquele discurso que Jesus teve com Pedro? Pedro, tu me amas? Eu imagino que Pedro, ao escrever esse trecho, se lembrou daquele momento. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. É exatamente sobre isso que nós somos chamados aqui, meus irmãos, apesar das dificuldades que encontraremos nas nossas relações, apesar das diferenças que temos entre nós, apesar das nossas falhas serem diferentes e muitas vezes seremos como um ferro afiando um ferro, saindo faíscas. Saiba que o amor de Deus derramado sobre o povo de Deus encobre uma multidão de pecados. O que Pedro está nos incentivando aqui é a vida na prática real do perdão e da reconciliação. Isso cria um ambiente seguro e fortalecido pela graça de Deus. Como diz Provérbios capítulo 10, verso 12, o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Tiago 5:20 vai dizer o seguinte: saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Isso por conta do amor, meus irmãos.
Isso por conta do que o amor de Deus que está sendo derramado sobre nós nos leva a uma vida de perdão, nos leva a uma vida de tolerância para com os nossos irmãos, para com as falhas que eles vão nos apresentar e com as suas próprias falhas. Saiba que esse perdão que você deve exercitar com o outro, você também será alvo deste mesmo perdão. E é exatamente isso que nos leva a viver essa vida de santificação, apesar dos desconfortos e sofrimentos que vivemos na comunidade. E mais, esse amor derramado sobre nós nos conduz a uma hospitalidade abnegada. O desafio para você, embora a gente viva em dias modernos, onde as pessoas querem se isolar, as pessoas querem acompanhar a vida das outras pelas redes sociais, o desafio para você é chamar pessoas para a sua casa. É abrir as portas da sua casa e sentar à mesa com seus irmãos e partir o pão. Esse é o chamado de Cristo para nós, a hospitalidade. Deve receber irmão, gente. Convida a pessoa para suas casas. Convida a pessoa para almoçar com você depois do culto. Partilhe a sua vida na mesa. É assim que Deus vai continuar restaurando os relacionamentos que nós temos. É assim que Deus vai continuar manifestando a sua graça entre nós. O nosso chamado é para vivermos uma vida de hospitalidade e sem reclamação, é o que diz Pedro. Abra mão desse espírito murmurador, meu irmão. Tudo está ruim, tudo está errado, tudo está difícil. Precisamos entender que a graça de Deus é derramada sobre nós para que a gente viva uma vida na comunidade, diante do Senhor, entendendo que seremos provados na lida com as pessoas mesmo, e que às vezes seremos levados aos limites dessas relações, ou na nossa família, ou no nosso trabalho, ou com os nossos amigos, ou com os nossos irmãos na fé. Mas nesse momento se lembra da cruz de Cristo, se lembra do sofrimento que Jesus Cristo recebeu em si mesmo, que não se pode comparar com nenhum dos problemas que nós temos uns com os outros, que deve ser colocado diante de nós e nos fazer ter vergonha da gente, a ponto de pensar, eu estava encrespando por isso, eu estava reclamando por isso, eu estava deixando de conviver com meu irmão por isso. Saiba que você está sendo desafiado para que você estreite os laços com o irmão que está ao seu lado, para que você viva uma vida de comunidade realmente, para que Deus continue nos santificando a partir da sua palavra. E aí Pedro vai dizer o seguinte, porque a vida em comunidade é uma vida de serviço. Perceba que no verso de número 9, ele vai dizer, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E o verso 10, sirvam uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Ou seja, todos nós fomos atribuídos de dons pelo Espírito de Deus. Não disse aqui, se você tiver um dom, se você tiver algum presente de Deus para servir. Não, sirva com os dons que você recebeu. E aí Pedro vai destacar algo aqui. Se você recebeu o dom de ensinar na igreja, ensine segundo a palavra de Deus. Passou a hora, meus irmãos. Os irmãos não querem ficar ouvindo aqui contos da minha vida, casos da minha história. Vocês querem ouvir palavra de Deus. Vocês devem desejar ouvir palavra de Deus. E qualquer coisa longe disso deve ser desprezado por nós. Meus irmãos, nós precisamos nos dedicar com os nossos dons. E se o dom é de servir, falando, pregando, ensinando, exortando, conduzindo, que isso seja feito segundo a palavra de Deus e não segundo os nossos achismos. E não segundo as nossas vontades ou convicções. E mais, ele vai dizer, se o seu dom não é o de falar segundo os oráculos de Deus, talvez seja o de servir, que você sirva então, não na sua força, não sirva com os seus próprios interesses, não sirva no seu próprio ímpeto, mas sirva a Deus com a força que o próprio Senhor Deus há de dar. Por isso o nosso chamado é para servirmos a Deus em todas as formas na vida em comunidade. Para qual finalidade, meus irmãos? Para o que Pedro vai dizer aí no final dos versos. Para a glória e para a honra de Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e a honra para sempre. Amém. Meus irmãos, o motivo da nossa existência, o motivo da nossa tratativa, o motivo da nossa santificação, o motivo do nosso chamado à vida em comunidade, o motivo de nós sermos desafiados a todo tipo de sofrimento e abraçarmos eles, é para a glória de Deus. Este é o chamado de todos os homens. Vivam para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que essa palavra entre no íntimo do seu coração nessa manhã. Transforme a sua vida e as suas relações. E que a sua semana seja cheia das reflexões que essa palavra trará para você. Que você viva uma vida fiel ao Senhor e à sua palavra. E ame
a igreja na qual o Senhor te colocou para servir. Se você está nos visitando hoje, você é muito bem-vindo. Eu gostaria de orar aqui por nós. Feche os seus olhos. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor, sabendo que Ele tem nos conduzido. Peça a Ele para que Ele aplique essa palavra no seu coração, para que Ele transforme a sua mente, para que Ele te leve a suportar os desconfortos e sofrimentos que você terá de abraçar por amor a Jesus. Seja na sua batalha pela santificação. Rompa com aquilo que precisa ser rompido, meu irmão. Seja na tratativa com os irmãos. Viva uma vida em prol do amor que foi derramado sobre nós. Tolerância para com os nossos irmãos. Sem murmurações. Uma vida abnegada, assim como o nosso Senhor Jesus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Gratos porque a Sua palavra é sempre viva e edificante. Gratos porque somos exortados e somos conduzidos ao ápice, aos nossos limites pela Tua palavra. Somos desafiados, Senhor, a viver em obediência a Ti. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós que somos falhos e pecadores. Derrama sobre nós a Tua graça. Limpa o nosso coração e as nossas mãos. Nos ajuda a caminharmos em santidade. Fortalece os Teus filhos nessa manhã, Senhor, na luta contra o pecado. Dê graça àqueles que estão abandonando os vícios, Senhor. Dê vitória sobre o pecado, que eles desfrutem desta verdade da Tua palavra, que o Senhor já nos libertou do poder do pecado. Fortalece o Teu povo, Senhor, diante das pressões sociais. Dê a eles firmeza de espírito, para que mesmo diante das tentações do mundo, das tentações do inimigo, eles possam permanecer de pé diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida dos Teus filhos, Senhor, com a igreja, com seus irmãos, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, que haja entre nós um amor sincero derramado sobre nós, que flui entre nós e a partir de nós. Para que todos saibam que o Senhor mesmo veio à terra, para que todos saibam que o Senhor constituiu um povo, para que todos saibam que esse povo continua sendo testemunha fiel do Evangelho, para que todos saibam que nós estamos caminhando em direção ao nosso destino final, enquanto aguardamos o Senhor retornar, que vivamos uma vida fiel a Ti. Nós pedimos isso e colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado entre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão, a direção do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, hoje aqui presente, e espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.